Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos aqui nós nessa noite de sábado para mais um vídeo do canal Espírito e eu espero que vocês estejam atentos aí, ligadinhos, porque já faz alguns dias, né, que nós nos encontramos aqui, mas com muita alegria eu quero trazer um assunto que é primordial nos dias de hoje, que todo mundo busca, só que não sabe, né, algumas situações, e eu peço para que vocês fiquem muito atentos nessa palavra, porque é muito importante e vocês têm que aprender isso devidamente. Eu agradeço porque eu acredito que se Deus me permitiu trazer essa palavra, é para que possamos aprender. Eu também preciso aprender. Nós precisamos aprender todos os dias. Jesus disse assim: se permanecermos na palavra, seremos discípulos dele e conheceremos a verdade que nos liberta. A verdade que nos liberta é ele. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem nos liberta é Jesus Cristo. Amém? Então eu quero que vocês abram. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que está passando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a este canal. Seja muito bem-vindo, porque eu tenho certeza absoluta de que se você está aqui, você vai ouvir e você vai entender cada palavra que vai ser dita aqui de uma forma simples. Não tem teologia, não tem nada disso, é apenas palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para você que já é inscrito no canal, muito bem-vindo também. E você já sabe, papel e caneta na mão, anota os textos, depois vai para o seu lugar secreto e pede para o Espírito Santo todo discernimento sobre esta palavra, porque não é o Emerson, é palavra de Jesus Cristo. Amém? Bom, então vamos lá, Mateus 6:24 diz o seguinte, olha. Hoje o tema, gente, agora vamos voltar aqui porque é o tema. Hoje eu estou falando sobre dinheiro. Por quê? As pessoas buscam de forma totalmente errônea as coisas desta terra, os bens materiais, o dinheiro, pedindo para Deus. Deus, o Pai, aquele que deu seu único filho, ele não disse em nenhum momento que ele daria a nós riquezas, pelo contrário. A palavra é muito simples quando diz assim, olha, primeiro busquemos as coisas do céu e não as coisas dessa terra. As pessoas inverteram totalmente a situação. As pessoas buscam primeiro as coisas desta terra, o céu, depois a gente pensa. E esquecem de viver uma vida plena com Jesus Cristo. Nós vemos aí esses ministérios, essas igrejas fazendo campanhas de dinheiro, prosperidade empresarial, prosperidade financeira, prosperidade material. Isso tudo vai ficar nessa terra. A palavra diz que a vida é como um vapor que se dissipa. Agora, a sua vida vai se dissipar. As coisas que vão ficar aqui são todas as coisas que você quer. Então não tem porquê, Deus não falou que vai te dar prosperidade, Ele vai te dar condições de trabalhar para ganhar o seu próprio dinheiro. E o dinheiro apenas para você ter a sua provisão. Tanto que a palavra fala, Deus vai prover as nossas necessidades. Nem a mais, nem a menos. E hoje eu ouvi até um cara na internet que diz que segue a Deus, falando que ele só começou a seguir a Deus quando Deus deu alguma coisa para ele. Não, Deus não dá nada dessa forma. Totalmente equivocado. E a palavra que eu vou trazer aqui é muito, muito forte. Então eu quero que vocês prestem atenção sobre isso, tá bom? Anota aí o texto, Mateus capítulo 6, versículo 24. Apenas isto. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou ler o texto inteiro. Do 19 ao 24, tá bom? Do 19 ao 24. Então prestem muita atenção nesses textos. Pronto aí? Mateus 6, 19 até o 24 diz o seguinte. Tem até subtítulo aqui na minha... As minhas bíblias todas têm um subtítulo em alguns locais. Diz assim, ó, os tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha que palavra forte essa. É uma palavra que tem que deixar bem claro às pessoas que essa situação do dinheiro não é de Deus. Em primeiro lugar, eu estava comentando com a minha esposa esses dias, quem é que disse que o dinheiro é de Deus? Não, é de Deus porque Deus me deu trabalho. Deus te deu trabalho. Se Deus te deu condições de trabalhar para conseguir o seu sustento, e se o seu sustento é 2.000, 1.800, 3.000, não sei quanto, agradeça a Deus por cada provisão que lhe é dada. O valor em si pode ser um valor que seja pouco aos olhos humanos, mas é o que eu digo para minha esposa, por exemplo, aqui dentro de casa. Eu tenho coisas aqui, tenho uma vida que muitos gostariam de ter e não têm. Porque não tem Jesus Cristo, porque não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo. Porque querem conhecer apenas aqueles pastores que falam sobre dinheiro, as igrejas que pregam sobre prosperidade, as pessoas que são cheias de dinheiro, são gananciosas, querem se espelhar nas pessoas que têm muito dinheiro. Para quê? Ostentação pura, pensando apenas nas coisas dessa terra. E outra, aqui no finalzinho é bem claro, não podemos servir a Deus e a Mamon. Por quê? Foi o que eu disse. Deus não prometeu nada de dinheiro. Agora Mamon, que é o rei, o Deus do dinheiro. E é o que eu digo. O maior erro que existe, por exemplo, quando nós falamos assim, ó, céus. Só existe um céu onde Deus Pai está. Existem outros céus, mas cada céu pertence a um Deus. Por que a teologia diz assim, ó, estudo dos deuses? O original grego é bem claro. Muitos tentam iludir as pessoas dizendo assim, não, teologia é estudo de Deus. Não, teologia é estudo dos deuses, porque existem vários deuses. Mamon é o deus do dinheiro. Como é que você pode servir a um demônio? Porque Mamon é um demônio. E como você pode servir a Deus pensando em prosperidade e abundância, pensando na sua ganância, pensando em prosperidade nessa terra, bens materiais, querendo mais, e muitos criticam a Deus quando Deus demora ou não dá o que a pessoa quer. Muitos depois acabam falando que Deus é o culpado dele não ter recebido tal coisa. Muita atenção, muita atenção. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá no primeiro versículo que eu li. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. O dinheiro, se fosse de Deus, não traria morte. O dinheiro, se fosse algo de Deus, não traria traição. O dinheiro, se fosse algo de Deus, não traria tantos problemas, mortes, brigas, contendas entre próprios familiares, entre próprio pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. O dinheiro, hoje nós vemos, por que existe o ladrão? Porque o ladrão quer vantagens financeiras, ele não quer trabalhar. Ele não tem coragem de trabalhar, ele não tem força para trabalhar. Ele quer só apenas ter o dinheiro para se mostrar, para ostentar. Por isso ele vai roubar dos outros. É isso que acontece. Mamon é aquele que vai dar, e muitas vezes as pessoas buscam mamon, mamon fala assim, vai lá roubar então, é mais fácil. Então, gente, não junteis tesouros nessa terra. Tente apenas, esses dias eu tenho orado para Deus dizendo assim que eu quero dignidade. O que eu quero é apenas ter a minha provisão e ter a minha dignidade. Qual a dignidade? De poder pagar as minhas contas, pagar o meu aluguel, apenas isso. Ter uma vida decente com a minha esposa, comprar coisas gostosas aqui para casa, para comer, para se alimentar. Comprar as coisinhas que precisamos para casa. Hoje mesmo nós fomos até uma loja para comprar algumas coisas para casa e compramos. E tudo isso são bênçãos de Deus. E nós chegamos em casa, eu coloquei os produtos e falei, amor, vamos orar. Oramos agradecendo a Deus por aquilo que recebemos. A vida com Deus é isso. A vida com Deus não é você ir numa igreja lá na campanha do meu sapato novo, campanha do meu carro zero, campanha do meu da minha casa nova. É uma busca desenfreada. E tem ministérios que tem campanhas específicas só para dinheiro. Gente, para com isso. Pare com isso. Jesus falou o quê? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Só que vocês, muitos, não estão entendendo a palavra.
Eu fico indignado quando eu leio alguns textos que Jesus foi tão claro com as coisas e as pessoas não entendem. Os discípulos, os apóstolos foram claros na palavra e pessoas não entendem. Paulo, por exemplo, foi um apóstolo incrível, ele deixou tanta coisa especificada e ninguém entende. Jesus mesmo falou coisas no livro de João, tantas coisas, e ninguém entende. Aí eu tenho dito isso constantemente, porque é verdade, vai chegar naquele momento que você vai morrer para essa terra, aí você vai chegar lá e Jesus vai falar assim, afaste de mim, pois eu não os conheço. Mas Jesus, eu preguei no seu nome, eu falei de ti, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Entenderam? Então temos que ter muito cuidado com a questão do dinheiro. O dinheiro é algo problemático, o dinheiro traz morte, o dinheiro traz guerras, o dinheiro traz divisão de família, divisão de casais, gente. Muito cuidado. Buscar as coisas do céu e não as coisas dessa terra. Amém? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido de uma forma clara essa questão. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e até mais. Ótimo fim de semana e a gente se vê. Tchau, tchau.